Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 183 que vai ao ar no domingo, dia 6 de agosto de 2023. Sejam muito bem-vindos para mais um Tributologia. É um prazer, é uma alegria estar com vocês aqui semanalmente falando sobre direito tributário. Galera, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários e pela participação. Essa semana no Tributologia, mas antes de falar sobre o assunto, eu queria te pedir, por favor, se inscreva no canal, curta o Tributologia, compartilhe. Vamos conversar sobre direito tributário semanalmente. Está ouvindo na sua plataforma de podcast? Faça a sua avaliação, que eu agradeço enormemente a você que está aqui semanalmente comigo. Pessoal, é o seguinte, foi sancionado o Estatuto de Simplificação das Obrigações Tributárias Acessórias. O Estatuto da Simplificação das Obrigações Tributárias Acessórias, algo tão importante no Brasil, afinal de contas, uma das grandes reclamações, que aliás é um dos fundamentos da reforma tributária, né? Efetivamente é a quantidade de obrigações acessórias no Brasil. Isso gera um custo absurdo para o contribuinte preencher obrigações acessórias, entregar declarações para a Receita para poder pagar tributos. Esse estatuto, a meu ver, ele é até mais importante que a própria reforma tributária, porque efetivamente é por meio desse estatuto que a quantidade de obrigações acessórias que existem no Brasil, ela acaba sendo reduzida, ela acaba sendo efetivamente mais palatável e possível de cumprimento pelo contribuinte. Quem trabalha com tributário, que está me ouvindo, que está me assistindo, sabe o quanto cumprir as obrigações acessórias é difícil no Brasil. Sabe o quanto estar em dia com as obrigações acessórias é difícil no Brasil, né? Então, efetivamente, quando nós temos um estatuto para simplificação dessas obrigações acessórias, são obrigações de fazer, os contribuintes têm, a gente tem, de fato, um benefício muito grande para a economia brasileira. Bom, então foi publicada a Lei Complementar 199 de 2023, que é o Estatuto de Simplificação das Obrigações Acessórias. É um estatuto muito importante, muito esperado, e o objetivo dessa lei é facilitar o cumprimento das obrigações acessórias, né? Que simplificar o preenchimento de obrigações, entrega de declarações, abrangendo aí União, Estados, municípios e Distrito Federal. Então, é uma norma extremamente importante que efetivamente foi sancionada com vetos. Esse é o grande problema. O presidente em exercício, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele vetou alguns artigos muito importantes do Estatuto da Simplificação, que foi, por exemplo, a instituição da nota fiscal eletrônica brasileira, a declaração fiscal digital brasileira, o registro cadastral unificado. Ou seja, você tem ali, são vetos que foram apresentados que praticamente esvaziam esse estatuto de simplificação, né? Porque, veja, se você tivesse uma nota fiscal eletrônica brasileira, você tinha substituição de várias notas fiscais, vários sistemas de emissão de nota fiscal que existem no Brasil, que fazem com que haja uma grande confusão no cumprimento de obrigações acessórias, né? Quando você fala da declaração fiscal digital de bens, fiscal digital e do registro cadastral unificado, você tinha, a ideia era permitir a unificação das bases de dados dos fiscos das três esferas, o que facilitaria para o contribuinte, que precisaria dar informação a somente um ente federado. Isso viria paralelo à reforma tributária, com a lógica de redução de quantidade de tributos, né? E ao mesmo tempo você teria ali uma simplificação, não precisando preencher informações individualizadas em cada ente federado. Infelizmente, esses dispositivos foram vetados, esvaziando profundamente o Estatuto da Simplificação. O argumento do presidente Lula é que efetivamente isso aumentaria o custo para o cumprimento das obrigações acessórias. Só que é um aumento necessário, né, gente? Assim, no final das contas, se você não tiver esse tipo de alteração, você não vai ter uma simplificação do sistema.
Então, você dá um prazo, permite que haja uma adequação e todo o sistema se adapta. Então, particularmente, eu acho que esse veto, ele não deveria ter acontecido, né? Esse veto realmente ele foi muito ruim para o cumprimento do objetivo da norma, efetivamente, né? Além disso, ele vetou um dispositivo que incluía membros da sociedade civil no comitê de simplificação, o que eu acho um absurdo, porque a alegação dele é que a presença de membros alheios à administração tributária poderia prejudicar o sigilo fiscal e preservação de informações. Gente, isso é um absurdo. É só a pessoa da sociedade civil que integrar o conselho, que integrar o comitê, efetivamente tem dever de sigilo. Ali naquele momento ele está no exercício de uma atividade de interesse público, ele submete ao sigilo da Receita e acabou. Esse tipo de argumento não vale, isso é um absurdo, né? Você está alijando a sociedade civil de um processo de simplificação que é para a sociedade civil. Então há um erro, na minha opinião, nesse veto gravíssimo, porque você tira a sociedade civil da participação de algo que é tão importante para o desenvolvimento e crescimento do Brasil, né? Então, assim, na boa, eu acho que essas medidas, elas são medidas, esses vetos, na verdade, são vetos muito ruins, que prejudicam a lógica da lei complementar, sabe? Bom, mas vamos lá, quais são os pontos positivos, né? A lei traz a lógica da desburocratização, emissão unificada de documentos fiscais eletrônicos, padronização das legislações e sistemas que sejam focados no cumprimento de obrigações acessórias, né? A possibilidade de compartilhamento de dados fiscais e cadastrais, o que vai ajudar na fiscalização, diminuir a sonegação, que obviamente quando um contribuinte sonega, a sociedade inteira paga por isso, né? Então, são medidas realmente muito positivas. Infelizmente, alguns dispositivos foram vetados. E além disso, tem um outro ponto interessante que eu até anotei aqui para poder comentar com vocês, né? Esse comitê que foi criado, diga-se de passagem, que foi retirado o representante da sociedade civil porque ele violaria o sigilo fiscal, enfim, o que é uma grandíssima bobagem, mas efetivamente esse comitê ele foi criado e não tem prazo. Ele não tem prazo para ser criado, na verdade. A lei prevê sua criação, mas ele não tem prazo para ser criado, né? E as deliberações desse comitê, elas são precedidas de consulta pública, né? Então, assim, no final das contas, esse comitê, ele não sei, né? Para que ele vai servir, né? Qual o prazo que ele vai ser utilizado. Cabe ao Poder Executivo Federal adotar as medidas necessárias para que esse comitê execute atividades. E quando esse comitê vai funcionar, eu não sei. Em que momento esse comitê vai funcionar, eu não sei. Não tem prazo na lei complementar para isso. Então, assim, eu particularmente acho que há uma medida ruim nessa falta de prazo para o funcionamento do comitê, tá? Bom, de toda sorte, gente, eu acredito, e acredito realmente nisso, que o Congresso vá derrubar os vetos do presidente, tá? E a derrubada desses vetos, ela é importantíssima para que, você tenha de fato uma simplificação com a emissão de uma única espécie de nota fiscal. 2, para que haja participação dos representantes dos contribuintes no comitê, né? Você imagina, você não tem a possibilidade de nenhuma confederação participar, sabe? Você imagina, o Sebrae não pode participar, nenhum representante da sociedade civil pode. Isso é um absurdo. Isso tira a legitimidade democrática de qualquer discussão que impacte na sociedade, sabe? Então, assim, na minha singela opinião, o indivíduo que estiver exercendo a função ali, ele tem o dever de sigilo, pronto e acabou. Pronto e acabou. Então, a administração pública, ela tem sim que receber essa participação popular até para que ela se legitime. Tá? Bom, outro ponto relevante é o seguinte, senhoras e senhores.
Também houve um veto, né, com relação à atuação desse novo comitê de simplificação no tocante ao Simples Nacional, o Comitê Gestor do Simples Nacional, né? Ou seja, de acordo com a Presidência da República, isso contrariaria o interesse público, né? Os entes perderiam autonomia para estabelecer as obrigações acessórias se houvesse efetivamente essa invasão da competência do Comitê Gestor do Simples Nacional, tá? Bom, então, pessoal, a gente precisa só levar em consideração que é uma boa lei. É uma boa lei, a gente precisa dela, sabe? Só que efetivamente ela não tem nenhuma finalidade hoje. Ela nasce sem servir para nada. Por quê? Os principais pontos foram vetados. De novo, eu gosto de usar a expressão pastel de vento. Ela é um pastel de vento. É um negócio legal, com uma ideia boa, mas que não vai servir para absolutamente nada com esses vetos que foram aplicados pelo presidente da República. Portanto, senhoras e senhores, que o Congresso derrube os vetos. Caso contrário, o Estatuto da Simplificação não vai servir para absolutamente nada, porque efetivamente nem o prazo para a constituição do comitê e seu funcionamento estão previstos na lei complementar. Portanto, vai ser para inglês ver, a gente vai ficar ali batendo palma para nada, porque efetivamente ela é uma lei 100% vazia. Beleza? Vamos torcer para que o Congresso faça a sua parte e efetivamente derrube esses vetos que foram extremamente infelizes. Bom, senhoras e senhores, muito obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no Tributologia. Queria desejar a você uma ótima semana, agradecer pelo carinho, agradecer pelo nosso debate semanal. Espero ter agregado um pouco mais de conhecimento ao seu domingo, à sua semana. Um beijo grande e até semana que vem com mais Tributologia. Tchau, tchau, galera!